Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. O nosso trabalho de palestra da noite de hoje é sobre humildade. Então o nosso tema é humildade. O que é eu ser humilde? É eu me reconhecer perante as pessoas e perante o espaço que eu frequento, que eu habito, que eu participo. É reconhecer-me como indivíduo que comete erros e acertos, é reconhecer-me como pessoa que tem qualidades boas, mas também defeitos, e é eu reconhecer os meus limites e as possibilidades que eu tenho de avanço, e também das outras pessoas e também da situação. Não me sentindo além do outro, mas também não me sentindo aquém. Logo, ser humilde não é ser capacho de alguém, não é se sentir abaixo de alguém, não é ser humilhado por alguém, ou se sentir humilhado perante uma situação. Quando eu me sinto e sou humilde, eu reconheço o meu verdadeiro valor. E que não precisa, não demanda, não depende do reconhecimento que o outro faça do meu valor. Eu tenho que reconhecer o meu valor. Eu tenho que reconhecer o valor das minhas conquistas. Eu tenho que reconhecer o valor das pessoas ao meu redor, das situações que eu vivencio, da vida que eu levo, das coisas que eu tenho. Mas isso não pode subir à minha cabeça ao ponto de eu acreditar que se sobrepõe ao valor que realmente elas têm. Todos somos importantes. Todos somos essenciais. Não fosse, não estaríamos aqui. Todos temos as mesmas oportunidades. Todos viemos com um projeto reencarnatório para cumprirmos mediante acordos que fizemos ou que alguém de maior lucidez, nossos mentores, nossos guias, fizeram por nós, se nós não estávamos aptos para que a gente pudesse vir, quitar débitos, se melhorar, aprender, evoluir, passar sim por situações de aprendizagem, de testes, no sentido de se melhorar. E desenvolver também entre essas habilidades a habilidade da humildade. Então, quando eu sou humilde, eu reconheço onde eu erro. E eu peço desculpas, eu peço perdão. E eu reviso a minha caminhada. E faço um novo trajeto, que sempre é possível, mediante esse reconhecimento do erro, buscando acertar. Eu reconheço também os meus acertos. Então, eu não estou numa posição de servilidade, de só servir. E não também de ser servido, mas de interagir, de me relacionar com os outros, com o ambiente e com as situações onde eu tenho a minha parcela de responsabilidade, onde eu tenho a minha participação e onde eu vou trazer também as minhas qualidades para acrescentar, para somar com as dos outros. E todos nós temos boas qualidades. Todos nós temos possibilidades de avançar, de evoluir, de crescer, de melhorar, de contribuir positivamente. Ninguém é tão ruim que não, ou tão autossuficiente que não tenha nada para receber ou que não tenha nada para dar. Todos nós somos qualificados e carregados de categorias, de classificações, de qualidades positivas e negativas. As negativas a gente veio para burilar, para melhorar, e as negativas e as positivas para também melhorá-las, ampliá-las. Então, eu ser humilde é eu reconhecer que eu cometo erros, mas que eu cometo acertos. E dar o devido valor para isso, nem supervalorizar,
me sentindo inferior e nem subvalorizar, ou seja, desvalorizar no sentido de achar que as coisas não têm consequências, que eu posso fazer tudo o que eu quiser, que isso não vai me trazer uma cobrança que seja de mim mesmo, da minha consciência, ou do outro, que depende da minha tomada de consciência, de responsabilidade e de atitude. A humildade é também o reconhecimento dos meus limites, de até onde eu posso ir, de até onde eu aceito que o outro vá. Porque quem coloca os limites sou eu. E quem coloca limites no outro e em mim mesmo sou eu. O meu direito começa onde o do outro termina. Automaticamente, o direito que eu tenho termina onde começa o do outro. E isso é uma troca. E é uma troca que não pode ser desigual, porque quando é desigual existe uma injustiça que precisa ser reparada, porque houve um desequilíbrio do universo. E para reequilibrar, a justiça terá que ser feita. A meu favor ou a favor do outro, a favor de quem foi injustiçado. Então é importante que eu compreenda que eu tenho limites e que eu preciso reconhecer esses limites, para que aos poucos eu vá avançando, para que eu não dê passos tão largos a ponto de cair e não conseguir retomar a minha jornada, porque eu não consegui compreender quem eu sou e até onde eu posso ir nas minhas situações, não só individualmente, mas também socialmente. E compreender que quem dá limites para o outro também sou eu. Os outros só fazem comigo aquilo que eu deixar. Na medida que eu me coloco não numa posição de humildade, de reconhecimento de qualidades, erros, acertos, limites, possibilidades, mas me coloco numa posição de servilidade, que eu acho que eu tenho que servir o outro para que ele me ame, para que ele me respeite, para que ele me considere, ou por uma posição de hierarquia qualquer que seja, eu estou não dando limites e deixando que o outro faça comigo aquilo que ele quer. Então, nós temos que impor limites e nos impor limites também. De modo que, claro, a gente aprende nessa aprendizagem, cometa erros e acertos, porém, que eles não sejam propositais, os erros. Que eles façam parte do processo de aprendizagem, a qual todos nós corremos risco de acontecer. Mas que não sejam conscientes de que eu já sabia e poderia fazer diferente e ainda não faço, porque não desenvolvi a humildade suficiente, ou seja, não me desapeguei do orgulho, do ego, da vaidade, ainda acho que não tem consequências as coisas nem para mim ou nem para os outros, ou que não faz diferença, porque faz sempre diferença. É eu também reconhecer quais são as minhas possibilidades. Apesar de que nós devemos compreender qual é o nosso limite, qual é o limite do outro, existem possibilidades de avanço. Não no sentido pejorativo e negativo, mas no sentido positivo. Eu posso me superar. Eu posso superar dificuldades com outros, eu posso superar dificuldades com determinadas relações, em determinadas situações e em determinados locais. Porque depende também muito do meu esforço. Claro que também demanda esforço do outro. Claro que também demanda entendimento do outro, mas eu não posso esperar pelo outro. Que o outro tome essa consciência. Eu tenho que tomar consciência. E eu tenho que, mediante essa consciência, tomar as minhas atitudes. Dentro do que se considera eticamente adequado. Então, eu sempre tenho possibilidades de melhora, de rever posturas e avançar num sentido contrário ao que eu vinha desenvolvendo de erros. Porque há sempre possibilidade de aprender mais, de crescer mais, de melhorar mais, de avançar mais, de buscar mais e de evoluir. Então eu não estagno. É o que eu posso, eu impus aquele limite e a partir dali eu não saio mais, não. É possível ir avançando a passos seguros,
a passos no tamanho que a perna pode alcançar, no sentido do melhoramento. É também a humildade, o reconhecimento de que a vida vai trazer dificuldades, justamente porque eu tenho limites, que reconhecendo ou não existem. Até para que eu perceba as possibilidades que eu tenho de avançar sobre esses limites e de evoluir. Então a vida vai trazer dificuldades, a vida vai trazer obstáculos, a vida vai trazer problemas, mesmo que eu não busque, mesmo que eu pudesse ficar escondido. Esses problemas, essas dificuldades surgem, porque é o mecanismo que a vida tem de fazer com que eu aprenda, com que eu passe por situações e dela eu tome decisões. E a partir dessas decisões eu vá me construindo uma pessoa com mais habilidades, com mais competências, uma pessoa melhor. Burilando erros, corrigindo erros e avançando no sentido de acertos, de possibilidades de ser cada vez melhor. E a vida vai trazer facilidades também. Situações que se impõem na minha vida e que me auxiliam, pessoas que me auxiliam. Possibilidades de abertura de caminhos para que nessa melhora seja mais fácil trilhar e viver. Então nós poderemos dizer que um trabalho que tem um salário melhor me abre portas, porque ele facilita determinados gastos que eu não podia ter com o outro e que devem ser sempre gastos muito bem pensados, refletidos, planejados, para não gastar mais do que tenho. É também a facilidade que o estudo me traz, de mediante os diplomas que eu alcanço e o conhecimento que eu tenho, eu ter ferramentas burocráticas e não burocráticas de abrir portas para buscar novas situações. E o estudo me possibilita isso. Tanto aquele estudo que a gente diz que independe de uma determinada instituição, dos autodidatas, por exemplo, quanto aquele estudo formal, que a sociedade traz da escola, da universidade, ela sempre vai me abrir portas. A facilidade que me traz conhecer pessoas, que me indicam situações, que me mostram novos caminhos, novas possibilidades de escolhas, novos relacionamentos, novas aprendizagens, novas trocas. E que faz com que nesse processo, se eu sou humilde em aprender, eu me melhore, me tornando uma pessoa em aprendizagem positiva, que flui, que realmente alcança um êxito. Então você ser humilde é você reconhecer qual é o seu lugar, que não está nem além nem aquém de ninguém. É você reconhecer quais são os limites e as possibilidades que você tem mediante quem você é, mediante o que você precisa fazer, mediante as pessoas com quem você convive, os relacionamentos que você tem e também os locais onde você está, o que te possibilita avançar, aprender, crescer, evoluir, se melhorar, se tornar bom ou melhor. E também reconhecer quais são as dificuldades e as facilidades que a vida, as relações, as pessoas, o lugar que você está, as situações e as escolhas que você faz, te impõem nesse processo de aprendizagem. Então, ser humilde é reconhecer o próprio valor. E é reconhecer o valor do outro, também não colocando o outro num patamar acima que o seu ou abaixo que o seu, porque ele pode ser bom em muitas outras coisas que você não é, mas você é bom em muitas outras coisas que ele não é. E está tudo certo, porque a aprendizagem, por mais que a gente vive em sociedade, ela é individual e cada um vem com a sua missão, com a sua aprendizagem.
Então ninguém está abaixo de ninguém, ninguém está acima de ninguém. Nós estamos juntos, porém, em aprendizagens individuais, algumas até coletivas, para trocas, para auxílio mútuo. Nunca para julgamentos. E a humildade, ela traz um reconhecimento da importância que as situações que eu passo têm nesse processo de aprendizagem, não desconsiderando nenhuma e não considerando além do valor que tem outras. Não é porque eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, por exemplo, que eu não tenho meu valor, que eu não sei fazer bem o meu trabalho, que eu não sou digno de respeito e de consideração. E que não sou digno de perceber um bom salário de acordo mediante o que eu faço. Então eu sempre posso buscar, tanto materialmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, melhores patamares do que eu tenho hoje. Porém, com justiça, com amor, com respeito, com consideração, por mim, pelo outro, pelas relações que nós mantemos, pelo meio. Então, é reconhecer também que o meio me fornece o que eu preciso, mas que eu preciso respeitá-lo. Que eu não preciso acumular e amealhar e abusar da exploração que eu faço desse meio. Porque não sou só eu que ele supre. Não sou só eu que preciso dele. E porque eu entendo que tudo é um equilíbrio e uma relação, onde todos precisam, todos usam e tudo volta. E deve manter esse fluxo de harmonia. A natureza é sábia, basta que a gente observe como é que ela funciona. Ela faz reserva, sim, num determinado limite. Ela faz seleção, sim, num determinado limite. Porém, com vistas a manter um equilíbrio, uma harmonia, onde tudo se relaciona, onde as energias são trocadas, então tudo flui. E esse equilíbrio se mantém. Então, eu ter humildade é eu reconhecer-me e reconhecer o outro e reconhecer as relações que eu mantenho comigo mesmo, com o outro e com o meio onde eu vivo, buscando sempre melhorar, avançar, progredir, aprender, contribuir de uma forma positiva, sendo bom, sendo honesto, sendo sincero, sendo respeitoso, sendo responsável, fazendo a minha parte e deixando um legado de aprendizagem dentro da humildade. Significa então eu me desapegar do ego, de me dar uma importância maior do que eu tenho, ou dar uma importância só para mim e não para o outro, só para o que eu quero, o que eu preciso e não para o que o outro quer, o que o outro precisa. Me desapegar do egoísmo, de achar que é tudo para mim, que só eu mereço, que só eu preciso e que os outros estão em segundo plano. Não estão. Apenas nós temos vivências individuais e, em momentos, relações interpessoais. E me livrar também da vaidade, de achar que eu estou acima, que eu estou num pedestal, porque eu não estou e ninguém está. Egoísmo, vaidade, ego, são ilusões que mais cedo ou mais tarde a vida mostra para você que são ilusões e que você deve desapegar antes que ela te abandone. E aí você se percebe muitas vezes sozinho, desrespeitado, desvalorizado. Por quê? Você teve oportunidades que a vida te deu de testar a tua habilidade em se tornar humilde e você não desenvolveu.
porque em algum momento se achou, se pensou melhor do que o outro, ou se achou, se pensou menos que o outro. Cada um está onde tem que estar. Cada um faz a função que lhe cabe fazer. E se eu não estou contente onde eu estou, não estou contente com a função que eu estou executando, com o relacionamento que eu tenho que buscar melhorias. Porém, não melhorias no sentido de eu achar que só eu mereço. E de que eu não preciso mudar nada porque eu já sou o top. Não. Mas entender que se um relacionamento não vai bem, se naquele lugar, naquela situação, naquele trabalho, naquele estudo, a coisa não está fluindo, eu tenho uma participação nesse processo de não fluir, de não ir bem, de não estar dando certo. Então é entender que eu tenho a minha parcela de responsabilidade naquilo que eu vivencio. Isso é desenvolver a humildade. Então a humildade ela vai muito mais além de eu falar num tom baixo, de eu achar que eu estou sendo humilde, mas de realmente eu internalizar nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na forma como eu falo, como eu me porto, como eu me condiciono, o meu verdadeiro valor, o verdadeiro valor do outro, o verdadeiro valor da relação que eu desenvolvo com o outro e que o outro desenvolve comigo, porque é uma via de mão dupla. E também o valor que eu dou ao meio onde eu estou. De uma forma consciente, de uma forma crítica, de uma forma responsável e de uma forma amorosa. Porque quando a gente desenvolve o amor, aquele amor incondicional que a gente já falou tantas vezes, a gente desenvolve essa condição de se colocar no seu lugar, que é o princípio da humildade. Então que nós sejamos humildes em reconhecer quais são as nossas boas e as nossas más tendências. Quais são as possibilidades que a gente tem hoje com as ferramentas do hoje, porque tudo é feito no hoje, de modificar-se para modificar o entorno. E ainda de compreender que dificuldades e facilidades virão. E até que ponto essas dificuldades, essas facilidades fazem a minha caminhada fluir ou impedem que flua. Porque aí eu vou me impondo limites que às vezes eu acho intransponíveis ou não sou, e não são, ou vice-versa. Achar que posso tudo e na verdade não poder tanto. E aí a gente vai burilando o nosso espírito e se melhorando. Eu agradeço imensamente quem assistiu. Quem quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Quem quiser deixar o seu like, fique à vontade. Quem quiser comentar, fique à vontade. As pessoas que quiserem se inscrever no canal, fiquem à vontade também. Quem quiser deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o reiki à distância por 3 noites pode fazer. Não precisa deixar o porquê. O reiki é uma técnica de imposição de mãos para receber a energia do universo, que é inteligente, então ela vai para o que você precisar. Então não precisa se expor, né? Expor o seu problema. No sentido de receber aquilo que é possível que o universo tem para oferecer, mas a gente tem que ter humildade para entender que precisa, para se abrir para receber e também para transmitir, porque a energia que não flui de nós, ela acaba estagnando a nós e as nossas vivências. Gratidão infinita, um abraço a todos, até o próximo vídeo.